Terceira questão da lista, vamos lá. Mostre que a interseção infinita desses conjuntos com essa cara é igual a um intervalo fechado de 0 até 1. E esses conjuntos são intervalos abertos de menos 1 sobre n até 1 mais 1 sobre n. E, para simplificar, vou chamar esses conjuntos de IN. Então, negócio. Mostra que o extremo inferior e superior desse conjunto, desses conjuntos, né? São dados por uma sequência de termos. Então, para cada n natural, vai dar um número, menos 1 sobre n, e 1 mais 1 sobre n, e eles vão formar uma sequência. Então, a gente pode relacionar essa questão de interseção de conjuntos, de topologia, com uma questão de sequências. Como assim? Primeiro momento, a primeira coisa que eu usei para provar essa interseção é que, primeiro, os INs formam uma cadeia decrescente. O que é uma cadeia decrescente? É uma cadeia, é um conjunto de conjuntos, né? Uma classe de conjuntos, que o próximo conjunto está contido no anterior. Ou seja, a gente tem de mostrar que o IN mais 1 está contido no IN. Isso que é chamada de uma cadeia decrescente de conjuntos, que inclusive é o que está mostrado embaixo, que de fato eu provo isso. Mas como? Vamos ver primeiro que já que esses termos são dados por sequências, a gente pode mostrar que o limite inferior vai aumentando e o limite superior vai diminuindo. Ou seja, os conjuntos vão entrando um dentro do outro. Então, sabemos primeiro que 1 sobre n mais 1 é menor que 1 sobre n. Isso a gente já sabe. Por isso, se a gente tirar o sinal negativo, menos 1 sobre n mais 1 é maior do que menos 1 sobre n. E, se a gente somar um dos dois lados, a gente tem que 1 mais 1 sobre n mais 1 é menor que 1 mais 1 sobre n. Logo, então, vou até pegar um exemplo com esse conjunto I1 e o conjunto I2. Vou trocar para o verde ainda não. A gente tem o conjunto I1, é de menos 1 até 2, aberto. O conjunto I2 é de menos meio até 3 meios. Escrevi errado, vou trocar aqui já. De menos meio até 3 meios, eu creio que não seja essa a cor que eu estou usando, mas tudo bem. Vai lá, o que está nos dizendo? Vamos desenhar os conjuntos. A gente tem o menos 1 aqui, e vai de menos 1 até 2. Esse é o I1. O I2, vou colocar de verde, ele é de menos meio até 3 meios. Então foram dois espacinhos, dois espacinhos, 3 meios. Se a gente for diminuindo o conjunto, se a gente for por 3, aqui já está no menos 1 terço, e aqui vai estar no número 4 terços. E assim vai continuando. Então a gente vê que os limites inferiores formam a sequência, que de fato é a sequência menos 1 sobre n. Os limites superiores formam a sequência, que é a sequência 1 sobre 1 mais 1 sobre n. A gente pode calcular o limite de cada uma dessas sequências, que vai ser justamente o limite de cada um dos extremos. E depois o que a gente tem de mostrar? A gente vai ver. Então, se for juntando todos, os limites vão se aproximando de um valor aqui, que seja, imagina, que seja o zero. E os limites superiores vão se aproximando de um valor que seja o número 1. Então, vamos lá. Vou tirar aqui vou botar, deixar só o mouse. Então, primeiro, a gente sabe que os limites inferiores são dados pela sequência menos 1 sobre n. E o sup dessa sequência é igual a zero. O sup desse conjunto, no caso, né? Eu até falei errado. O sup do conjunto desses termos é igual a zero, porque 1 menos 1 sobre n é uma sequência crescente. E o limite dessa sequência é igual a zero. Ou seja, se a gente for pensar em uma questão mais de conjuntos mesmo, qualquer elemento um pouquinho menor que zero vai ter um ponto em que os conjuntos vão passar dele. Então ele não vai estar contido em todos. Da mesma forma vai ser com o limite superior. Os limites superiores são modelados pela sequência 1 mais 1 sobre n. E o ínfimo dos conjuntos dessa sequência é igual a 1.
gente pode ver isso porque essa sequência é decrescente e o limite é igual a 1. Eu imagino que Michael não vai cobrar uma demonstração formal para isso, porque isso aí foi assunto da prova anterior, né? Então, se a gente sabe que o limite das cotas inferiores é zero, o limite das cotas superiores é 1, então, para qualquer elemento menor que zero, vai ter um ponto em que algum n vai ser, vai ter limite maior do que ele. Então, ele não vai estar em todos. Da mesma forma, qualquer número um pouco maior que 1 vai ter um ponto em que algum dos conjuntos vai ter o limite superior menor do que esse número. Então, ele não vai estar contido em todos. Mas o zero, ele está em todos os conjuntos. Todos os números aqui nesse meio, eles estão em todos os conjuntos. E o número um também está em todos os conjuntos. Juntando todas as informações, a gente pode ver que, de fato, para qualquer x entre 0 e 1, contando com 0 e com 1, se o x pertence... Não, qualquer x pertencente a esse intervalo, esse x pertence a n, para qualquer n. Nenhum n ultrapassa esses termos. É isso que eu quero dizer. Logo, essa interseção infinita, de fato, é igual ao intervalo 0, 1 fechado, que era o que a questão queria que a gente provasse.